Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco nesta noite. Hoje, dia 6 de dezembro de 2026, estamos chegando no final do ano, com a graça de Deus. E estamos refletindo o capítulo 19, nem mesmo Atenas. E essa live é junto com o Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, a nossa casa que frequentamos e que temos muita satisfação de fazer parte dessa casa de misericórdia. E hoje um texto de bastante reflexão a todos nós. E isso é importante na nossa vida, sempre refletir e depois agir, que a chance de equívoco diminui muito. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, veio entre nós, espírito iluminado, puro, crístico, aceitou esse desafio porque ele teve que diminuir a luminosidade dele, porque senão nós não conseguiríamos estar próximo. Tamanho era a intensidade de luz desse espírito. Veio para quê? Para nos ensinar a lei do amor, porque naquela época o pessoal era muito primitivo, muito rude, muito ignorante. E ele veio justamente trazer essa lição do amor, para que nós despertássemos para essa beleza, dessa energia luminífera que é o amor. Não foi compreendido, a multidão pediu a sua crucificação e ele muito serenamente aceitou, porque ele sabia que a mensagem ficaria gravada e ao longo do tempo seria compreendida. Então, essa que é a grande beleza da história. É a certeza que a direção e a maneira da gente levar a vida é essa, independente das consequências no momento. Joana de Cusa, quando levado no Coliseu para ser devorada pelas feras que soltavam os cristãos, os soldados vinham e perguntavam para os cristãos se eles negassem seguir Jesus, eles eram retirados dali e não passaria por toda aquela sensação horrível. Mas a determinação e a beleza da convicção que o caminho era aquela, o caminho, a verdade e a vida, que eles não arregavam o pé. E cantando e sorrindo, eles enfrentavam aquelas feras famintas que destroçavam. Mas
antes que aquelas feras mordessem e arrebentassem seus corpos materiais, o seu espírito já era retirado e levado para pairagens de paz, de amor e de dever cumprido. E é isso que nós temos que ter em nossa mente, que o caminho é esse, o caminho que Jesus nos ensinou e seus apóstolos deixou escrito, porque ele não escreveu nada, ele só pregou e ensinou. E um dos grandes divulgadores do cristianismo é Paulo, que antes ele veio, Lúcio Toledo, boa noite, como Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, fazia parte do Sinédrio, que eram cobradores de imposto, e ele era um orador de primeira. Ele havia estudado com Gamaliel, que era o maior professor para os oradores da época. E Paulo tinha sido aluno de Gamaliel, então ele tinha uma oratória muito linda, que realmente todo mundo se extasiava de escutar ele falar. Só que ele perseguia os cristãos, prendia, mandava matar. E ele, boa noite, Sônia, ele era noivo de Abigail. Abigail era muito amiga de Ananias. E também tinha o irmão Josué, que era o Estevão, que estudou muito o cristianismo, as mensagens de Jesus, e era um orador eloquente, que um dia Saulo de Tarso escutou ele falando numa tribuna, ele ficou até com ciúmes e inveja e perseguiu. Só que ele não sabia que Estevão era irmão de Abigail, sua noiva. Perseguiu e matou. E depois ele ficou sabendo e se arrependeu. Mas era tarde. E ele, depois, se arrependeu. Foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova, do cristianismo redivivo, e pregou por várias cidades e construiu muitas igrejas e templos para a sua pregação. E depois ele mudou o nome de Saulo de Tarso para Paulo, que eles falavam que Paulo era o grande divulgador do cristianismo. Fiz esse preâmbulo porque o nosso texto começa da seguinte maneira: quando o apóstolo Paulo entregou totalmente a divulgação, e a beleza maior é a divulgação e a vivência do Evangelho de Jesus, a sua voz eloquente e os seus argumentos
teológicos muito bem trabalhados pelo estudo e reflexões, porque ele tinha estudado muito, como eu disse, foi preparado por Gamaliel, o maior mestre da época. Trabalhados pelo estudo e reflexões, foram apresentados no Areópago em Atenas. Areópago era um local de céu aberto onde os grandes tribunos iam fazer a oratória. E era um lugar onde a parte jurídica e religiosa, os maiores oradores iam falar para o povo ali. A gloriosa cidade, Atenas, né? Já não ostentavam a grandeza filosófica do passado. Já tinha perdido aquela parte mais forte que ela já tinha vivenciado. E os seus eminentes pensadores do princípio haviam cedido lugar a um grupo menor, vivendo-se mais das evocações do pretérito, ou seja, do seu passado, do que de conquistas novas do presente. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, todas as cidades, com todas as pessoas, porque é aquela curva de Gauss, né? Que a pessoa tem o auge, o apogeu, e depois tem a descendência. Então, por isso, meus queridos, a gente tem que aproveitar bem a fase do auge da no nosso crescimento, porque tudo passa. E tem pessoas que não conseguem desapegar e fica vivendo do passado. Não vira a página e segue em frente. E sofre. E às vezes faz coisas que não deveriam para poder tentar resgatar o passado. E como o próprio nome diz, passou, passou. A água que passa na frente da sua casa um dia, jamais ela retornará para frente da sua casa. Então, por isso que bola para frente, que atrás vem gente. A capital antiga da Hélade, que era a Grécia Antiga, hospedara no passado, através da beleza e da sabedoria, em suas várias expressões, os representantes da arte, da cultura e do pensamento que a fizeram majestosa e sem igual. É isso que acontece, como eu disse, todo mundo tem o seu apogeu. E depois pode ter um platô que se mantém por um período e depois tem a decadência, não decadência em termos, não precisa ser moral, nada, mas é que vai diminuindo aquele auge e a página é virada, né? A decadência, então, já era visível, mas o embaixador do Evangelho, Paulo, né, esperava encontrar naquele grandioso burgo, naquela metrópole, cidade, alguns missionários capazes de revolucionar as superstições e doutrinas cívicas então vigentes. Por ele ser conhecedor e ser um bom orador, ele achava que ele ia conseguir
fazer a explanação e virar a cabeça desse pessoal. Anteriormente, ele estivera apresentando a mensagem de Jesus na praça do mercado. E alguns poucos interessados, percebendo a grandeza do orador, sugeriram que eu fizesse naquele recinto quase sagrado, grande, onde era acostumado grandes oradores fazer a sua eloquência de falar, né? Onde se discutiam as questões mais importantes da cidade. O momento era, portanto, muito significativo. E a proposta interessou a grande número de pessoas que superlotaram o auditório. No centro do salão, de pé, o apóstolo dos gentios, falava que Paulo era o apóstolo dos gentios, porque gentios não eram os judeus, e eram as pessoas mais simples. Então eles falavam que Paulo era o apóstolo dos gentios. Iniciou a sua memorável palestra fazendo uma admoestação, ou seja, estimulando a parte moral e espiritual. A população curiosa e interessada. De início, despertou interesse, especialmente quando se referiu ao Deus sem nome, que era o da época, no qual muitos acreditavam como a causa do universo. E de maneira fascinante, referiu-se a Jesus, a sua ressurreição, confirmando a imortalidade da alma. Quando ele falou sobre a imortalidade da alma, o mal-estar tomou conta do auditório e fez-se o tumulto com a saída dos exaltados e a gritaria em protestos, porque eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eles era uma vida apenas. Nada conseguiu acalmar a tempestade da revolta e da exaltação injustificada. Chegou-se a pensar que o auditório revoltado passaria à agressão física, o que felizmente não aconteceu. O orgulho injustificado dos atenienses não admitia a imortalidade da alma. E no uso e abuso da doutrina cínica, como outras visões filosóficas que lhes bastavam ao ego, reagiam com desprezo a qualquer possibilidade, assim permitindo-se uma existência de prazer e de comodidade. Ou seja, tudo pode, você não tem que prestar conta de nada. É só essa vida?
Vamos comer, beber e dormir, tá tudo bem. No máximo se arrepende e parte. Então, vamos curtir a vida, né? Porque é uma só. Mas na verdade não é isso, né? Nós hoje temos a certeza. É lei de ação e reação. Tudo que fazemos de bom reverte a nosso favor. Como diz o amigo espiritual Seu Cruzeiro, nós ganhamos bônus, que quando nós partimos desta para a vida para a melhor, vem ao nosso favor. E o que nós fizemos de equívoco, de erro, nós também teremos que resgatar nesses débitos. Deus é punitivo? Não. Os equívocos somos nossos erros. Somos nós que não pensamos direito no jogar a semente e depois nós temos que colher. A jogada de semente é optativa, nós podemos escolher, mas a colheita é obrigatória. E quando nós estamos colhendo e que não satisfaz muito o nosso ego, aí a gente se revolta. Mas então vamos pensar melhor na hora de jogar essas sementes na terra, nas nossas ações, no nosso dia a dia com nossos irmãos. Porque é assim que a gente não vai ficar triste lá na frente, como fomos colher. Tomás Zapata, boa noite. Então, queridos, vale a pena refletir antes de agir. Porque o jogar da semente é optativo. Agora, dependendo do que a gente joga de semente, a colheita é obrigatória. E se a gente não escolher bem, depois a gente se arrepende. Mas aí já foi. Então, pensar, refletir e depois agir. Porque a chance de equívoco diminui bastante. Então é isso que nós temos que pensar bem, que vale a pena. A semelhança de ocorrências atuais na sociedade terrestre, a sofreguidão pelo gozo desnorteava o pensamento e como tudo se reduzia ao nada, conforme preconizavam na maioria, era necessário interromper qualquer tentativa de voltar-se ao idealismo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e do passado algo distante. Quer dizer, Sócrates, Platão, Aristóteles já alertava isso, que a gente tinha várias existências, não era apenas uma. Tanto é que Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, que era um veneno, porque ele não mudou o pensamento, ele sabia que aquilo era verdadeiro, então nada fazia ele mudar e com isso ele foi obrigado a tomar veneno, né? A decepção do apóstolo foi imensa e levou ele às lágrimas. O apóstolo Paulo, no dia que estava fazendo a sua oratória e falou na imortalidade da alma, como se fora ele que, incapaz de uma argumentação profunda, oferecer o terreno para
a decadência verbal. Então ele ficou muito triste por causa daquela confusão e do pessoal se revoltar contra ele, porque ele tinha a certeza que a vida continuava e que não era verdade que apenas nós temos uma vida só. A realidade, no entanto, é outra. Atenas estava perdida no vazio das glórias do passado e degradava-se no ponto de vista cultural e histórico. Ela estava vivendo do passado, mas ela não continuou naquela mesma tendência de aceitar o novo e mudar. Que é isso que nós temos que fazer. Kardec dizia: crivo da razão, reflexão e ver se tem lógica ou não, e aí você segue ou não. Se não tem, não siga, porque é errado. Não venha com intimidações para que você aceita de goela abaixo. Não existe mais isso. Não tem mais com medo, se fizer isso, você vai para o inferno. O céu e o inferno está no nosso pensamento, na nossa consciência, no nosso refletir, no nosso agir. O céu onde é azul, maravilhoso, o inferno é fogo, tem o capeta. Não dá mais para acreditar nisso aí não, né? Se a gente faz o erro para o nosso irmão, aquilo fica no nosso pensamento e fica nos batendo o martelinho na nossa cabeça e vai nos infernizando. Esse é o inferno. Quando a gente faz o bem e não olha quem, esse é o céu, porque a gente dorme tranquilo, a gente fica tranquilo, porque dever cumprido. É tudo coisas da nossa imaginação. E como você refaz esses equívocos? É uma palavra mágica, que é difícil de pôr em prática, que chama mudança. Você se arrepende do equívoco que você fez e muda. Não adianta você fazer penitência, deixar de comer chocolate, de tomar refrigerante. Se aquilo que você se equivocou acontecer de novo, e você repetir seu erro, você tem que mudar. Esse é o ponto. A nossa melhora e evolução espiritual, a gente consegue refletindo e agindo. Melissa Evangelista, boa noite, querida. Então, nós temos que sermos melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que fomos hoje. É assim que a gente evolui, que a gente cresce e amadurece moralmente e espiritualmente. E é assim que nós devemos proceder. Paulo, porém, não esqueceu aquela diferente lição que nunca lhe ocorrera antes. A perseguição dos compatriotas estava acostumado. Não, porém, aquele testemunho.
Então, é essa reflexão que nós temos que fazer e temos que mudar. Porque senão a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não evolui espiritualmente. Entenderam? E é isso que é importante, porque se a gente tocar a vida do mesmo jeito, é aquela história que eu contei para vocês dos 2 amigos mineiros pescadores que foram pescar, alugaram um aviãozinho, pegaram 2 peixes, cada um de 60 quilos. O piloto falou, ó, 2 peixes de 60 quilos o avião não consegue levar. Precisa ou cortar na metade ou um peixe deixar aí. O pescador virou para o compadre e falou, eu não vou cortar metade o meu. O outro falou, eu também não vou deixar o meu aqui. Aí um compadre virou para ele e falou, mas compadre, o ano passado nós viemos com esse mesmo avião, no mesmo lugar, pegamos 2 peixes de 60 quilos e levamos. O piloto olhou e falou, mas pegar 2 peixes de 60 quilos, levar no mesmo avião como esse? Falou, sim. Então vamos. Montaram os 2, mas o piloto decolaram, foi, daí um pouquinho, bicou e caiu o avião. Vira um compadre pro outro e fala, nossa, compadre, caímos no mesmo lugar que nós caímos o ano passado. Moral da história, se não mudarmos, se continuarmos nos equivocando e fazendo os mesmos erros, a gente não melhora. Por isso que é importante a mudança. Marcelão, grande coxinho, grande abraço. A gente tem que mudar para evoluir, para melhorar e amadurecer espiritualmente. Senão, se continuamos fazendo os mesmos, repetindo os mesmos equívocos, o avião vai cair. Liliana Luquezzi, boa noite. Então, esse é o grande desafio. E não é fácil a gente mudar. Mas temos que superar as adversidades. Porque interiormente, quando você é posto à prova e você consegue não cair em tentação, interiormente, a alegria de viver se exulta. E você fala, eu venci. É homeopaticamente, é gota a gota. Mas quando você menos espera, você está superando e fazendo isso com maior frequência. Porque dá prazer você conseguir superar as adversidades que são colocadas nos nossos caminhos para justamente a gente superá-las. É assim. Fácil? Não é. Senão seríamos todos perfeitos e o planeta já estaria regenerado. Mas com fé, coragem e determinação, a gente vai vencer essa parada aí. Beleza? Nos dias atuais, a sociedade
se encontra sobre o ponto de vista cultural e moral, mais ou menos conforme Atenas naquele momento que nós relatamos. A sociedade está vivenciando esse momento. O conhecimento intelectual alcança níveis inimagináveis e a evolução tecnológica supera as próprias fronteiras a cada momento. Está muito evoluído realmente. Jamais houve tanta informação e comodidade, tornando as existências ricas de excesso de toda a ordem. Mas, como tudo tem o mas, né? Infelizmente, os valores éticos morais vêm sendo banidos pouco a pouco, em nome dos próprios direitos humanos e da liberdade de comportamento. E é isso, a pessoa está tendo tanta liberdade que ela está se perdendo. E é isso que a gente precisa refletir bem antes de agir. Eu devo? Vai me fazer bem? Se não vai, não faça, porque terá consequências. A conta chega um dia, e quando essa conta chega, nós não estamos preparados para ser honesto conosco e falar: eu equivoquei, por isso eu tenho que passar por isso. A gente quer terceirizar, a gente se dá de coitadinha. E Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Então, se equivocamos, nós vamos ter que resgatar esses débitos aí. Ao indivíduo é concedido o direito de fazer tudo quanto lhe aprouver, mesmo que seja prejudicial ao conjunto social, como se esta faculdade de escolha o conduzisse de forma aprazível e feliz. É por nossa conta o escolher o caminho da porta estreita ou da porta larga. Só que depois a conta chega. E quando ela chega, não é fácil aguentar os sofrimentos e as dores na nossa vida. E é aí que nós temos que dar a prova que nós somos fortes. Se estamos passando por esse momento, é porque nos equivocamos em algum momento, nessa ou em vida passada. E não reclamar. Reclamar em nada adianta e ainda piora. Se está calor, se abana, vai debaixo de uma sombra de uma árvore. Ah, mas não tem nenhuma árvore aqui que eu possa ir. Plante uma árvore, que é uma beleza. Você vê essa árvore crescer e depois ou você colher os seus frutos ou você desfrutar da sua sombra. Você sente Deus na sua maior essência. E são nessas coisas simples que a gente consegue vivenciar Deus em nós. Então ele fala, essa faculdade de escolha o conduzisse de forma aprazível e feliz. Então depende da nossa escolha, né? Pelo contrário, quanto mais se libera
dos transtornos emocionais, numa catarse, numa liberação doentia, mais se perturba e aguarda resultados bons, derrapando em conduta esdrúxulas, extravagantes e perversas que o egoísmo elabora como forma de projeção no fracasso emocional no qual nos estagiamos. Então, meus queridos, a gente tem que seguir no caminho do bem, da paz e da luz. Refletir e agir, porque a gente colhe energias e coisas boas em nossa vida. Senão, nós vamos estar perdido na nossa... Nunca se tomou tanto remédio para se dormir, para ter a cabeça equilibrada. Mas são as nossas decisões, as nossas ações, os nossos atos que dão essa tranquilidade e um sono sereno. Porque se a gente não tomar essas decisões apropriadas e equilibradas, à noite o sono não vem e a perturbação toma conta da nossa vida. Agora, não é tomando remédio que nós vamos consertar, é mudando, é essa palavra mágica, mudança, porque aí a gente consegue melhora nas nossas atividades diárias e a nossa consciência tranquila e serena nos dá paz no nosso coração, que a gente deita e o sono vem. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Faça uma rememoração do seu dia. Vê o que se acertou, o que você errou. Se errou, no outro dia você tem chance de consertar. Se acertou, agradeça a Deus, peça uma noite de sono tranquila e serena, que seu anjo da guarda te leve para paragens de paz, de amor e de trabalho na espiritualidade maior, e que no outro dia, quando acordar, agradeça a Deus pela boa noite de sono. Ana Lopes, boa noite, querida. Essa libertinagem é a liberdade tóxica, torna-o avesso a tudo quanto tem por fim educar, corrigir, superar as paixões de baixo nível, encontrar a beleza na arte, nas sublimes mensagens que a existência física oferece a quem tem olhos para ver. Então precisamos estar antenados nessa direção, para as coisas fluírem no caminho do bem, da paz e da luz. Depende única e exclusivamente de nós. Não tem como terceirizar. Nós somos donos dos nossos narizes. A baderna e a depravação avançam de mãos dadas, destruindo os ideais de significado e transformando o ser humano num amontoado de desgastes e prejuízos emocionais. Por isso que as pessoas precisam tomar
tanto remédio para se equilibrar. Só que remédio não resolve. O equilíbrio emocional é o que vai nos dar paz, serenidade e alegria em nossa vida. A mensagem de Jesus, que é antípoda, ou seja, que é o contrário a essa conduta irregular e desastrada, é considerada alienação aos modernismo vulgar e a toxicidade dos sentimentos, pois que eleva e promove a realização pessoal mediante a autoiluminação. É essa a receita para a gente acertar no nosso caminhar. A mensagem de Jesus, que é o que faz o contrário do que essa moçada está nessa direção aí. Estes dias pós-pandemia e cultuadores de guerras e lamentáveis são também de transformação moral e espiritual em relação ao planeta, que evolui impondo os processos de sofrimento que tem sido o melhor recurso para despertar os déspotas e vassalos do prazer da mentira. Porque a gente não pode seguir nessa direção desses déspotas. A gente tem que seguir o que o nosso coração e o que esse homem aqui, de olhos azuis e cabelos amendoados, nos ensinou no seu evangelho. É essa a melhor maneira da gente ter paz na nossa mente e em nossos corações, para que possamos cumprir bem a nossa estadia aqui no nosso querido planeta Terra e, ao desencarnar, ter uma ótima estadia e uma melhora espiritual quando retornarmos à erraticidade ou à pátria espiritual que nos aguarda. Ante a paisagem humana em destroçamento, recorda Paulo em Atenas. Ele não desistiu, e a grande cidade, cansada dos excessos de toda a ordem, no futuro, entregou-se a Jesus. Mas não o soube manter nos corações. E ainda hoje atravessa período de muitos desafios e sofrimentos. Mudança, meus queridos. Refletir e agir na direção do bem, da paz e da luz. Vive agora de acordo com o modelo do Evangelho. Não perca o ânimo, nem o determinismo ante a visão moderna, entendendo que, mais do que nunca, todos necessitam viver com dignidade e respeito às soberanas leis da vida, que são as leis divinas, as leis de Deus, as leis da natureza.
há no universo uma fatalidade transcendental. A vida é inextinguível. Queira você ou não. Não adianta ser igual o povo de Atenas, que ficou revoltado e começou a gritar e contra Paulo. Porque essa verdade é imutável. E a sua meta é o fatalismo do bem, a conquista da suprema ventura. Estamos aqui reencarnados justamente para isso, meus queridos. É nessa direção que nós devemos direcionar a nossa existência. Não te deixes arrastar pelo canto perigoso das sereias e faze como Odisseu, revestindo-se de recursos que o impediram de escutá-las e assim livrando-se. Porque o canto da sereia levava eles, as pessoas, os homens, né, atraídos por elas, que eram belas mulheres com corpo de peixe, e afundavam e eles acabavam morrendo. E aí o Odisseu, ele tampou os ouvidos e não escutou esses cantos. E com isso ele se livrou desse engodo na vida deles. Então a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, não no canto da sereia, mas nos cantos de amor e paz que a gente deve passar para os nossos queridos irmãos, que às vezes passam por períodos difíceis e que às vezes nós podemos ajudar bastante. De que maneira? Às vezes escutando, às vezes dando o nosso ombro amigo para eles se apoiarem, descansarem, e uma palavra fortalecedora que tudo passa e que amanhã é outro dia. Expõe a tua alegria de viver e de conviver com todos, demonstrando que cada qual é construtor do seu futuro e premia-se com o efeito das suas ações atuais. Olha que lindo! Cada um segundo as suas obras, no caminho do bem, da paz e da luz. Nunca te arrependerás por haveres cumprido com os seus deveres e preferido a luta honrosa à satisfação hedionda do gozo sem equilíbrio, do gozo desequilibrado. Você nunca vai se arrepender quando você segue nesse caminho correto, como você é homem de bem, quando você cumpre o seu papel na sociedade. Como tudo passa, a zombaria dos alucinados de hoje será página morta na lembrança da história, como somente 2 interessados pela mensagem de Paulo deram sentido à sua visita do apóstolo à cidade gloriosa. Então, meus queridos, a gente precisa ter essa consciência e seguir nesse caminho correto da luz, porque a oportunidade é nossa. O planeta passa por uma transição e por isso que grandes problemas acontecem na sociedade. É típico da transição planetária. Mas como nós temos esse conhecimento, nós não devemos ir para o caminho errado. Por quê?
Nós devemos sempre seguir nessa direção do bem, da paz e da luz. Hoje, dia 6, é o penúltimo do ano, porque dia 13, próximo sábado, será a minha última live de 2025. Por quê? Dia 22 de dezembro de 2025 é uma data muito importante na minha vida e da minha querida companheira Vânia. Estaremos na cidade de Indaial, Santa Catarina, que é a nossa segunda netinha de Santa Catarina, filha do nosso filho que lá reside. Já temos a Vitória, de 2 anos e meio, e agora, no dia 22/12, virá a Isis, outra menininha. Aqui em Ibitinga, meu filho Igor nos deu 2 netinhos, o Bernardo e o Leonardo. Lá em Santa Catarina, a água e o ar só dá neta. Já temos a Vitorinha e agora, dia 22, vem a Isis, onde eu desde já peço a Deus que tudo se transcorra de uma maneira saudável e salutar e que ela venha com muita saúde e muita paz em seu coraçãozinho. Então, a próxima semana, no dia 13, nós estaremos conversando sobre as glórias do Natal e depois nós vamos dar um tempo para que eu viaje e quando retornar, no primeiro sábado útil que eu estiver aqui, a gente já coloca a chamada e retornaremos aos nossos encontros aos sábados à noite. É muito salutar da minha parte e eu fico muito feliz de estarmos juntos, reunidos nessas lembranças da Joana e do Mestre Jesus. Por isso, eu desejo a todos hoje um excelente final de semana com muita luz, com muita paz e que esse Mestre Jesus ilumine a todos. E eu vou terminar com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores e devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações do egoísmo, na prática do mal, mas livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Deus ilumine a todos, hoje, agora e sempre. Beijo no coração de todos. Fique com Deus e paz no coração.